Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Ma. Título da semana 3, Deus Manifestado na Carne. Quarta-feira. Ler com oração 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, que diz: Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Expressar a Deus no relacionamento com os irmãos. Vamos agora entrar no 5º capítulo de 1 Timóteo e observar como Paulo desce ao nível humano ao falar a respeito de nossos relacionamentos, algo muito ligado ao nosso viver, a fim de nos apresentar um padrão divino no nível humano. Deus quer que sejamos divinos, isto é, que vivamos por meio de sua natureza e que também sejamos humanos, porque Ele quer manifestar-se na carne. Hoje vamos ver como podemos manifestar a Deus na carne em nosso relacionamento com os irmãos. Primeiramente, vejamos a necessidade de manter o relacionamento de vida com aqueles que são mais idosos. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5:2. Nessa passagem é como se Paulo dissesse a Timóteo: quando você precisar ter comunhão com o irmão idoso, você deve tratá-lo como um pai. Ao ouvir essa palavra, você pode pensar: mas essa pessoa idosa cometeu erros, então devo ser duro com ela. Ainda que ela tenha cometido erros, você deve tratar essa situação cheio de piedade, expressando a Deus para essa pessoa idosa. Quando Paulo diz, não repreendas ao homem idoso, a palavra repreender no original grego é única na Bíblia e significa atacar. Ao repreender o irmão idoso, você não pode atacá-lo, mas deve repreendê-lo para ajudá-lo, para exortá-lo. A palavra de Deus permite que alguém na posição de liderança repreenda quem cometeu algum tipo de falha, mas nunca o autoriza a atacar quem quer que seja. Dize estas coisas: exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito capítulo 2, versículo 15. Observemos que um líder pode repreender, mas não pode atacar. Devemos tomar todos esses versículos e os próximos como princípios espirituais para nosso viver e relacionamento humano. Portanto, caso alguém na Irmandade cometa uma falha, a liderança da igreja poderá repreender, mas nunca atacar. Isso é muito importante e vale para a repreensão tanto ao homem idoso como a qualquer outro irmão. Quando nossas virtudes humanas são preenchidas pelos atributos da vida divina, nossos relacionamentos se tornam mais respeitosos e passamos a conceder honra a quem devemos, ainda que tenham cometido algum tipo de falha. Isto é, quando estamos lidando com irmãos idosos, nós os tratamos como pais, nós os honramos. Isso é muito importante. Talvez você não se tenha dado conta ainda, mas isso é Deus sendo manifestado na carne. Isso é Deus sendo manifestado em nosso viver, na maneira como nós nos relacionamos e tratamos as pessoas. Você já pensou nisso? Pela maneira como você trata uma pessoa, Deus pode ser ou não manifestado. Vemos então que Paulo teve o cuidado de trazer essa palavra tão elevada sobre o mistério da piedade para um nível bem humano, para o que vivenciamos em nosso dia a dia. O princípio é o mesmo para os demais casos. Devemos tratar os mais moços como irmãos, as mulheres idosas como mães,
e as moças, as irmãs mais jovens, como as irmãs, com toda a pureza. Nós que temos a vida divina precisamos ver que hoje somos uma família, a família de Deus. E na família de Deus devemos aprender a tratar as pessoas não somente com nossas virtudes humanas, mas com a vida divina que está em nós. Sempre que olho para um irmão ou para uma irmã, posso referir-me a ele ou a ela de modo muito simples e puro: amado irmão, amada irmã. Faço isso porque sempre me lembro do alto preço que foi pago para que eu pudesse chamar essa pessoa desse modo. Ao olhar para os irmãos, por mais que você perceba as falhas deles, lembre-se de que Cristo pagou um alto preço para nos dar sua vida divina e nos tornar hoje membros da mesma família. Nosso relacionamento e trato com os irmãos e irmãs precisa ser feito com toda a sabedoria e respeito, com toda a pureza. Isso é possível, sim, por meio da vida divina que há em nós. A vida da igreja deve ser pura em todos os sentidos. Precisamos ser puros em todas as ações, motivações, intenções. É num relacionamento assim que Deus é manifestado na carne. Querido leitor, isso quer dizer que Deus agora quer entrar em todos os aspectos de nosso viver. Ele está falando conosco o seguinte: esse mistério da piedade, essa manifestação de Deus na carne, a realidade da igreja como coluna e base da verdade, deve manifestar-se em todos os aspectos de nosso viver humano. Portanto, com base em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2, percebemos a importância de manifestar a Deus na carne em nosso relacionamento e trato com os irmãos. Pergunta de hoje: como tem sido o seu relacionamento com os irmãos e irmãs da igreja? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.